tema é orgulho. Quem não admite erros não cresce. É algo muito importante porque quando nós pensamos em orgulho, a primeira questão que nós notamos é que nós falamos que não somos orgulhosos. Mas nós sabemos que o orgulho, desde o início, no sentido da teologia, que quando abordamos a história da Bíblia, ela faz parte da queda da humanidade, Adão e Eva, a queda do nosso inimigo, Satanás. Não é verdade? Quando a Bíblia ela nos expõe, nos explica, e nós vemos pela humanidade, né? A grande dificuldade que temos devido ao orgulho. E o texto diz que, para iniciarmos o tema, orgulho. Quem não admite erros não cresce, não é verdade? Porque o orgulho ele é um sentimento de superioridade. O orgulho, quando manifestado em nossas vidas, nós temos uma tendência de olhar sempre de cima para baixo. Tanto é que uma grande dificuldade do nosso momento de orgulho exacerbado é que nós, o ser humano, nós não conseguimos olhar para o alto e entender que nós estamos debaixo de algo, de alguém, porque nós muitas vezes até nos sentimos deuses, né? E algo que é importante é que o orgulho não nos deixa admitir nossos erros, não nos deixa admitir nossos pecados, e certamente quando nós não admitimos o nosso erro, nós não crescemos, não é verdade? Porque no contexto bíblico e teológico, a soberba é a autossuficiência diante de Deus, ou o orgulho é eu sou como um Deus, não é verdade? Então é o excesso de confiança em si mesmo, é um desprezo pelos outros, não é verdade? Então a Bíblia diz que é o coração autossuficiente. Você vai encontrar muitos textos, muitas histórias de um coração autossuficiente, altivo e resistente a Deus, resistente à dependência de Deus. Então o orgulho, quem não admite erros não cresce. E isso vai na família, no trabalho, na comunidade que você participa, na vida. A soberba, ela precede a destruição. E a arrogância precede a queda. O que nós notamos é que aqui, em Provérbios, está acontecendo uma crítica penetrante sobre a natureza do orgulho. Ou seja, eu, ser humano, sou soberano. Eu sou soberano sobre as minhas escolhas, eu não dependo de nada e ninguém. Então está dizendo sobre a soberania do ser humano, quando o ser humano se acha soberano. Não é verdade? Quando ele se acha, eu e você, em algum momento, nós nos achamos soberanos. Então a soberba ela precede a destruição. Então é uma crítica. A soberba antecede a um estado de ruína. É causa e efeito, onde o orgulho é visto como uma deformidade moral da nossa natureza caída, que não só desafia, não é verdade? Que não só desafia, como ignora a ordem divina. Ou seja, a soberba precede a destruição, significa o quê? Que nós estamos nos colocando numa tragédia de queda, uma trajetória de queda, e vai nos trazer realmente dificuldades na nossa caminhada, e temos visto isso na história e na vida da humanidade, das pessoas, tanto na Bíblia quanto na nossa própria vida e aqueles que estão ao nosso redor. Porque é a condição interna que afeta como a pessoa vê a si mesma e o mundo ao seu redor. Então a soberba precede a destruição e a arrogância precede a queda. Nós vemos um exemplo de Saul, que começou bem, mas a soberba, o orgulho encheu o seu coração e teve uma vida assim de destruição, de olhar para a soberania, da dependência de Deus. E nós temos que tomar cuidado também quando nós olhamos para esse fato bíblico na palavra de Deus.
Theodore Roosevelt diz que a arrogância é como um barco sem leme. Pode até avançar, mas certamente naufragará. Blaise Pascal diz: o orgulho é um veneno sutil. Ele nos impede de ver a verdade sobre nós mesmos. Então, quando nós vemos o Theodore Roosevelt falando sobre a arrogância, nós podemos dizer que a arrogância faz a pessoa andar sem direção. É como um barco sem leme. Podemos até conquistar as coisas, nós podemos por um tempo conquistar coisas, mas cedo ou mais tarde nós perdemos o rumo da nossa vida. E só a humildade, só a dependência de Deus nos mantém firmes e seguros. Por isso que é uma luta diária contra o nosso ego, contra o nosso eu. Blaise Pascal, como nós já lemos, o orgulho é um veneno sutil. Ele nos impede de ver a verdade sobre nós mesmos. Blaise Pascal, então, ele fala que o veneno, ele é silencioso, ele é difícil de perceber, ele vai destruindo a nossa visão e faz que venhamos a acreditar que somos melhores do que realmente somos. Ou seja, é um engano que nos afasta da realidade, que nos afasta da dependência de Deus. Então é aquele veneno sutil que vai acontecendo aos poucos na nossa vida. Então nós precisamos lutar, nós precisamos entender que para crescer nós temos que reconhecer o nosso estado, reconhecer a nossa queda, reconhecer o nosso coração, e esse veneno do orgulho, da soberba, da vaidade faz parte da nossa vida, e é por isso que nós vamos para a Escritura, nós vamos para os Evangelhos, para os ensinamentos de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos vencer o orgulho tão latente em nossa vida diária, em nosso coração. É claro que o orgulho ele pode ter dois sentidos, no sentido da palavra. Um positivo é o sentimento quando você fala, tenho orgulho da minha família. Se você pode realmente ter o sentimento de honra, de alegria, de satisfação e com humildade dizer, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho daquilo que eu tenho conquistado, mas eu sei que essa conquista, essa situação, ela não se dá somente a mim, não é verdade? Mas se dá às pessoas que me ajudaram, se dá a dependência de Deus. Então eu tenho orgulho daquilo que conquisto, mas eu sei que eu não conquisto sozinho. Eu tenho honra, eu tenho satisfeito, eu tenho alegria, mas no sentido trazendo a humildade como base de reconhecimento. E o negativo, que é a arrogância. A arrogância no sentido de soberba, não é verdade? Exemplo, seu orgulho impede de pedir desculpas, de pedir perdão. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de orgulho, de soberba no sentido negativo, que atrapalha tanto as nossas vidas, nós estamos falando sobre reflexão, sobre o caráter e o nosso comportamento, e no sentido de que se considerar superior numa condição orgulhosa, nós vamos nos levar ao colapso, à destruição, à ruína. Instituições estão colapsadas, nós vemos no sentido religioso, no sentido político, no sentido familiar, em tantas áreas, onde houver orgulho e arrogância, nós vamos ver o colapso, destruição e ruína. Então nós temos que estar atentos a tudo isso, e buscar muita graça e muita orientação de Deus sobre todas essas coisas. Como a gente falou, tipos de orgulho, não é? O orgulho saudável e o orgulho excessivo. O orgulho saudável, como nós falamos no sentido de honra, no sentido de alegria, no sentido de satisfação, nós podemos dizer que o orgulho saudável reconhece e celebra as suas realizações e esforços. Reconhece que não é perfeito, aprende com os outros e está aberto a críticas e sugestões. Esse é o orgulho saudável. Reconhece e celebra as suas realizações e esforços. Eu tenho orgulho daquilo que conquistei, mas reconhece que não é perfeito. Aprende com os outros,
está aberto a críticas e sugestões, e aí haverá crescimento emocional, crescimento espiritual e crescimento material. Agora, o orgulho excessivo, no lado negativo, vem a arrogância, é baseado em comparações com os outros, não é verdade? Nós lembramos quando Caim e Abel, o Abel ele oferece a Deus algo excelente, e Deus aceita Abel e não Caim, porque Deus aceitou Abel e sua oferta, e Caim e rejeitou Caim e sua oferta. Nós vemos o que ele fez, né? O orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, o faz assassinar o irmão. Então nós vemos que o orgulho excessivo ele traz desrespeito pelos outros e suas opiniões. E aí vem uma grande questão para nós, de que nós podemos, no sentido de estar orgulhosos, não abrir nossos ouvidos e nosso coração para opiniões divinas, opiniões de Deus, opiniões do Evangelho, opiniões da Palavra de Deus. Então é um orgulho que vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Então nós necessitamos ter essa reflexão. O que nós podemos fazer? Não é? Vamos aqui algumas aplicações interessantes. O orgulho pode ser um obstáculo para o aprendizado. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos ao conselho. Então o orgulho pode ser um obstáculo para o aprendizado. Mas como que nós rompemos esse obstáculo? Sendo sábios, dando ouvido aos conselhos que são baseados na palavra de Deus. Vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir tudo, mas reter o que é bom. E isso vai nos dar sabedoria. O orgulho excessivo prejudica os relacionamentos. Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, devemos nos relacionar, devemos olhar uns aos outros com empatia e entender que a soberba vai trazer contenda na família, vai trazer contenda em muitas áreas, mas os que se aconselham vão achar a sabedoria. A autoconfiança saudável é diferente do orgulho destrutivo. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, eu posso todas as coisas. Eu tenho uma confiança saudável de que eu posso ser abençoado, que eu posso vencer, que eu posso conquistar. Mas não é uma confiança orgulhosa, é uma confiança que diz, posso todas as coisas, porque a fonte da vida, a fonte da bênção, aquele que me abençoa. Deus que nos abençoou enviando Jesus Cristo, e somos abençoados através de Jesus. E o orgulho pode impedir mudanças e inovações. Provérbios 16:18, o orgulho ele vem antes da destruição e a altivez do espírito antes da queda. Então, quando nós estamos altivos, quando nós estamos orgulhosos, quando nós realmente a soberba toma conta do nosso coração, nós não conseguiremos mudar. Isso acontece até na conversão do homem. Quando o homem ouve o Evangelho com seu orgulho e não deixa a semente do Evangelho entrar no seu coração e produzir pelo agir do Espírito Santo, não há mudança, não há transformação, não há possibilidade de inovações, não há esperança. Por quê? O orgulho impede mudança, o orgulho ele impede transformação, o orgulho traz destruição, o orgulho não nos deixa caminhar no propósito e na caminhada que Deus quer para mim e para você. Então, a queda e a destruição vem de um coração orgulhoso, mas se fazemos ao contrário, nós vamos caminhar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Aplicações para nós: pratique a escutativa com as pessoas, não é? Dedique atenção plena a ouvir os outros, buscando compreender suas perspectivas, sem interrupções ou julgamentos. Nós precisamos aprender a ouvir. Numa época em que ninguém ouve ninguém, em que eu e você temos dificuldades para ouvir, porque já estamos
ouvindo uma pessoa, já estamos preparados para trazer a resposta. Então nós precisamos aprender a ouvir, a prestar atenção nos nossos filhos, na família, nos amigos, na palavra de Deus e no próprio Deus. Essa prática não apenas demonstra respeito, mas também amplia nossa compreensão e empatia, para que possamos de alguma forma entender o outro lado da história, de entender as situações. E Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E como nós temos dificuldade em ouvir, nós queremos falar, nós nos iramos, mas nós não temos muitas vezes em nós a capacidade de ouvir, analisar, de ter uma reflexão para com o outro. Outra aplicação para nós: admita seus erros, reconhecer nossas falhas, reconhecer o nosso pecado é o sinal de maturidade e humildade. João disse, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e se nós pecarmos e nós errarmos, nós temos um advogado, que é Jesus, que vai nos perdoar, vai nos dar graça, vai nos fortalecer. Então admitir nossos erros, nossos pecados são essenciais, e realmente é um sinal de maturidade. Não existe perfeição, não existem pessoas perfeitas, existem pessoas em construção, e admitir os erros e o pecado abre espaço para aprendizado, e mostramos aos outros que somos humanos, que somos falíveis. E Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós admitimos nossos erros, ansiamos em não mais cometê-los, confessamos, trazemos a realidade para a nossa situação, e certamente a misericórdia do Senhor nos alcança, a misericórdia de Deus nos auxilia para que venhamos a cumprir os propósitos que Deus tem para nós e dessa vida tão doida, tão maluca que vivemos no nosso dia a dia. E 3, cultive a gratidão. A gratidão é a linguagem de um coração cheio de Deus. Agradecer pelas pequenas e grandes coisas da vida nos ajuda a reconhecer que nós somos autossuficientes e que dependemos de outros em diversas situações. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é verdade? Existe um provérbio oriental: governa a tua casa e saberás o quanto custa a lenha e o arroz. Cria os teus filhos e saberás o quanto deves aos teus pais. É a gratidão. Quando nos tornamos pais, quando nós olhamos para as situações da vida, nós vamos entender o quão custosas são. Não é verdade? Se você chegou até onde você chegou, se eu estou onde eu estou, é porque muitas vezes nós estivemos sobre ombros de gigantes. Nós nunca, quem realmente é saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, sabe que não, aonde ele chegou, aonde ele está, numa vida de sucesso ou de realizações, nunca chegou sozinho. Talvez o orgulho e a arrogância possa nos enganar e dizer que nós conseguimos, mas não. Nós devemos agradecer porque nos detalhes Deus cuida da nossa vida. Nós devemos agradecer que grandes coisas Deus nos abençoou. Nós devemos reconhecer que nós não somos autossuficientes. Deus enviou anjos, pessoas para abençoar a nossa vida, e certamente que nós dependemos de outros em diversas situações. Então o arrogante acha, o orgulhoso acha que não depende de nada e de ninguém. Mas nós devemos desenvolver então, cultivar a gratidão. Governa a tua casa e saberás o quanto custa a lenha e o arroz. Cria os teus filhos e saberás quanto deves aos teus pais. É quando nós estamos ali na prática da vida que nós percebemos o valor das coisas, o valor da amizade, e que não é tão fácil assim, como nós necessitamos de Deus, como nós necessitamos das pessoas, porque diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Jesus é o nosso maior exemplo. Nós vemos o nascimento, as dificuldades que Jesus teve,
e a sua vida simples, o Verbo que se fez carne, andou com publicanos, com fariseus, esteve na presença de prostitutas, esteve na presença em diversas situações, foi perseguido, abençoou, foi ultrajado, foi ameaçado. Na cruz, o maior exemplo, que depois nós vemos ali a obediência até a morte. Jesus, ele nos ensina. Se nós queremos ver humildade e como vencer o orgulho, nós devemos olhar para Jesus. Ou seja, nós deveríamos, como pessoas que se dizem cristãs, filhas de Deus, que tiveram uma transformação, olhar mais para Jesus e ver desde o seu nascimento e vida simples. Nós vemos o exemplo de Jesus fazendo o papel de um escravo, lavando os pés dos discípulos naquela cultura, aqueles pés todos sujos, né, pela terra, pelo caminhar, e o escravo tinha essa incumbência, e nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos, e Jesus lavou os pés. Jesus amou tanto aqueles que realmente continuaram com ele, como até o seu próprio inimigo, Judas. Então, Jesus nos ensina que o orgulho não vale a pena, que o orgulho ele atrapalha a nossa vida, mas que a humildade, ela, nesse reconhecimento da suficiência do alto, nos faz mais que vencedores. E obediência até a morte. Jesus assumiu o propósito, o chamado do Pai, que aconteceu lá na eternidade, lá no conselho de Deus, de vir e ser obediente até a morte, em humildade. O Deus encarnado, ele se humilhou, se esvaziou de todas as coisas e viveu como nossas vidas foi o sacrifício perfeito, porque ele nos ensina através de seus atos, da sua vida simples, dos momentos da interação com as pessoas e a sua obediência até a morte, o que é humildade, o que é servir, o que é se entregar. Para encerrar, se as raízes não são removidas durante a capina, a erva daninha volta na próxima primavera. Então, que nós possamos entender que precisamos reconhecer nossos erros, nossos pecados, nossa pequenez e buscar, com o auxílio da palavra, do Espírito Santo e da graça de Deus, nessa capina espiritual, retirar diariamente a erva daninha do orgulho, da vaidade, da arrogância e ser implementado em nós, ser colocado em nosso coração, certamente, a semente do Evangelho, a semente de Jesus, do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente ser parecidos com Jesus e viver o projeto e o propósito de Deus nesse mundo que é um caos, de tantas lutas, de tantas polarizações, de tantas dificuldades, ser parecido um pouquinho com Jesus em humildade e dependência do alto. Que Deus abençoe seu dia. Lembre-se, reconheça os seus erros, seu pecado, que haja arrependimento, que haja vida. Deus abençoe em nome de Jesus.